Capítulo 9 do livro Aventuras no Profético. Subtítulo: Estratégia Profética na Guerra Espiritual, com Mickey Robson. O plano do diabo é dissuadir você quanto ao plano de Deus, principalmente se você está procurando fazer o que acredita que Deus quer que você faça. Ele quer te cobrir com mentiras e distrações para que possa abafar a voz de Deus em sua vida. Porém, você precisa saber que o diabo não pode impedir Deus de falar. Por mais que se esforce, ele não pode adiantar-se às estratégias de Deus. Deus continuará a comunicar seu encorajamento e suas estratégias do reino a você. E contanto que permaneça ouvindo, saberá o que deve fazer. Subtítulo: Livra-os do mal. Jesus iniciou um relacionamento com cada um de nós e quer nos manter perto de si mesmo. Tão perto que nos confia as estratégias do seu reino. Dê uma olhada nova no que ele disse a seu pai acerca do seu relacionamento conosco. Manifestei o teu reino aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra, pois lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17, 6, do 8 ao 9 e o 11. Por mais improvável que parece, o Filho de Deus iniciou um relacionamento com cada um de nós e pretende protegê-lo e sustentá-lo. Para isso, ele continuará a nos dar as palavras de vida que seu Pai lhe dá. Nossa parte é segui-lo e receber suas palavras com avidez. Portanto, nosso guia para a guerra espiritual deve ser manter um relacionamento saudável com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O grau e qualidade da revelação profética que você recebe tem muito mais a ver com o seu relacionamento com Deus do que com o seu talento, com o seu dom. Seu relacionamento com Deus é baseado na comunicação ativa, progressiva, sem a qual qualquer relacionamento secará. Você pode se relacionar com uma pessoa, mas não pode alegar que tem um verdadeiro relacionamento com aquela pessoa, a menos que tenha algum tipo de interação mútua. Um relacionamento inativo é fraco demais para ser propício a um compartilhar profundo de informação importante. Subtítulo: Você precisa de revelação de primeira mão. As pessoas com frequência citam Provérbios 29:18. Na versão King James diz: Onde não há visão, o povo perece. Outras versões traduzem a palavra perece como desenfreado. Veja a New American Standard Bible, a New International Version e a New King James. Em outras palavras, a ausência de revelação, que significa a palavra ou mensagem profética vinda de Deus, o povo fará o que quer que sinta vontade de fazer. Mesmo quando suas ações lançam tudo fora do equilíbrio, não são capazes de escolher comportamento doador de vida ou de tomar boas decisões. É por isso que o povo precisa ouvir de Deus continuamente. De quem é a culpa quando o povo falha em ouvir a voz de Deus? Todos nós temos passado por situações difíceis que nos fazem perguntar: onde está Deus em tudo isso? Como descobrimos sempre, Deus nunca se moveu. Ele está sempre presente em cada situação. Mas para reconhecê-lo e principalmente ouvir o que ele está dizendo em meio a isto tudo, você precisa entender quem você é no relacionamento com ele e que tem que manter a chama do Espírito acesa em sua vida. Com a virada das estações da vida, talvez você não se sinta tão perto de Deus o tempo todo, mas ainda pode ouvir sua voz. Muitas vezes você terá o suporte de outras pessoas, contudo, às vezes você estará sozinho com Deus. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, então estará realmente em apuros. Em 1 Samuel 14, lemos sobre uma vez quando Jonatas, filho de Saul, estava sozinho, na companhia apenas do seu escudeiro.
Os dois deixaram Saul e seus 600 homens no vale e saíram sozinhos, entrando às escondidas em uma guarnição do exército filisteu, apenas com uma espada entre eles, e muita fé. Jonatas se sentiu conduzido a aventurar-se e subir a montanha para pegar os filisteus que impediam a passagem. Para provar que isso era o Deus que queria fazer, instruiu seu escudeiro a subir com ele em campo aberto, onde os inimigos pudessem vê-los. Os dois se apresentariam à plena vista dos filisteus, e se seus inimigos o convidassem a subir, tomariam isso como um sinal de que Deus iria lhes dar a vitória na luta corporal. Isso é exatamente o que aconteceu, contrário às lógicas militares e até mesmo o senso comum, e Deus recebeu todo o crédito pela vitória. A tática obteve força e sólida confiança em Deus, não em planos humanos ou armamentos. Jonatas não confiou em suas próprias forças. Ele se aventurou em uma série de percepções proféticas. Sua estratégia veio direto de Deus, e a fim de ter a fé necessária para sair-se bem, ele teve que ouvir Deus em cada passo do caminho. Ele sabia que pertencia a Deus e que sua relativa fraqueza se fortaleceria no plano de Deus. Subtítulo: Manso e Poderoso. Quando nos aproximamos da guerra espiritual da maneira como fez Jonatas, com humilde confiança na excepcional sabedoria e força do Senhor, podemos prevalecer sobre os inimigos. Não teremos mais que usar energia valorosa nos desviando dos seus ataques. Em vez disso, podemos tomar a ofensiva e executar um plano elaborado de Deus. Como Moisés, um homem manso, cuja humildade e confiança possibilitaram Deus usá-lo para libertar uma nação. Nos submetemos à mão de Deus e assistimos ele operar. Veja Números 12:3. É simples. Se você quer se encontrar do lado vitorioso, precisa se submeter a Deus. A humildade é a fortaleza poderosa de todos os piedosos. Você pode ser humilde e ainda ser completamente ousado, porque sua confiança não está em si mesmo. Esta é a força mais poderosa de todas. Você precisa se vestir de humildade, pois as Escrituras dizem: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E como Pedro acrescenta: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Veja que é sua responsabilidade se humilhar. É tarefa sua. A responsabilidade de Deus é te exaltar. Logo, se você decidir se exaltar, está usurpando a tarefa de Deus. E ele dirá: ok, se você quer fazer minha tarefa, eu vou fazer a tua. De verdade, você não quer que Deus te humilhe. Ele é muito bom com isso. Moisés se humilhou. Na verdade, a Bíblia nos diz que ele era o homem mais manso da face da terra. E, contudo, enfrentou Faraó, o governante do superpoder mundial da época, com nada, exceto sua vara de pastor. Moisés disse com confiança: fui enviado pelo meu Deus. Tenho uma palavra para você. Deixe meu povo ir. Desista do seu sistema econômico. Este sistema que tem prosperado com 4 séculos de escravidão do meu povo judeu. Estou aqui sozinho, mas represento um Deus que me apareceu em uma sarça ardente e que está dizendo: deixe meu povo ir. Veja Êxodo 5. Porém, quando ouviu as palavras de Moisés, Faraó endureceu o coração. Este estranho pastor de ovelhas, Moisés, foi muito tolo em achar que poderia persuadir um faraó poderoso a mudar sua mente. Então Moisés começou a profetizar sobre os problemas que poderiam sobrevir. Os egípcios consideravam as rãs divinas e as adoravam. Moisés disse: vocês gostam de rãs? Que tal uns 2 milhões delas? Rãs na sua sala, rãs nos armários, no pote de biscoito, na sua cerveja, rãs morrendo e enchendo as ruas para que as pessoas pisem nelas. Rãs em todo lugar. E essa foi apenas uma praga. Praga após praga atingiu a nação do Egito. Finalmente Faraó cedeu e deixou o povo de Israel ir. Você vê?
Moisés não se concentrou na poderosa oposição do seu inimigo. Nem devemos nós. Ele obedeceu a Deus e continuou ouvindo. Muitas pessoas não conseguem evitar, exceto se concentrarem em desfazer o mal primeiro. Porém, você precisa travar uma batalha entre seus dois ouvidos primeiro. Depois, se submeter a Deus e pegar suas ordens de marchar. Somente as estratégias deles funcionarão. Quando você tirar a escuridão da sua vida dura, as coisas como medos e inseguranças, a verdade te libertará. Jesus está orando por você. Ele disse: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E que os guardes do mal. João 17, 9 e 15. Por causa de Jesus, você está mais acima na escada do que pensava. Quando você começa a pensar, se pelo menos eu fosse mais famoso ou mais ungido, pode reconhecer esses pensamentos como jogos mentais do espírito das trevas e pode contar com a informação de que o que fez você forte e famoso é o seu relacionamento com Deus. O amor pessoal dele por você te faz mais forte que toda a fama ou riqueza do mundo. Algumas pessoas mais fortes que conheço não usam títulos terrenos de autoridade. Elas simplesmente usam seus próprios nomes e sobrenomes. Tendem a usar mais o nome de Jesus do que seus próprios nomes. Não fazem isso para parecer espirituais ou religioso. Pelo contrário, porque têm um relacionamento de amor com este homem, Jesus, e é tão real que não conseguem evitar, exceto falar acerca daquele que tanto amam. Residem na fortaleza segura da humildade, e seus próprios nomes não estão sequer na porta. Portanto, continue a conversa, ouça-o. Sua eficácia e felicidade dependem do seu relacionamento com ele. Ao ouvir Deus dizer coisas a você, sentirá seu amor se derramando no seu coração e saberá que sua verdade o está libertando. Subtítulo: Combatendo a estratégia do inimigo. Sua própria humildade e submissão a Deus frustrará a estratégia de 4 pontas do inimigo contra os crentes. O diabo normalmente começa dirigindo alguma forma de desencorajamento a você. Algo sairá errado, talvez em seu relacionamento, no trabalho, no noticiário ou na sua igreja, e você começará a ficar desencorajado. Lembre-se, desencorajamento é o oposto de encorajamento, o qual vem com palavras proféticas do Espírito de Deus. O inimigo tem certo grau de conhecimento sobre você e seu destino e quer miná-lo. Então, ele envia o espírito contrário. Depois do desencorajamento vem a confusão. Até mesmo as coisas que você pensava que sabia com certeza parecerão instáveis. Você vacilará. Dirá: talvez estivesse errado. Sua vida parecerá estar ficando fora de controle. Após te confundir por um tempo, o inimigo pode te privar da sua visão. Sem uma visão do reino de Deus e de seu próprio propósito de vida profética, tudo o que você pode ver são as coisas temporais deste mundo, inclusive suas obrigações e responsabilidades. Você perde de vista sua verdadeira visão celestial e começa a pensar coisas como: deveria tirar um tempinho para mim mesmo, talvez jogar um pouco de golfe ou viajar por uns dias. Deveria concentrar em ganhar algum dinheiro. Veja bem, quando isso aconteceu com o apóstolo Pedro, ele disse: vou pescar. Veja João 21:3. Ele perdeu sua visão de ser um transformador do mundo. O primeiro discípulo a confessar Jesus como o Cristo. Após fracassar com o Senhor e negar que o conhecia, ele foi do desencorajamento à confusão e à perda de visão em menos de 2 meses. O mesmo homem que tinha deixado seu meio de vida para seguir Jesus, que andou sobre as águas e que parecia ser destemido o tempo todo, simplesmente retornou à segurança dos negócios da família. Como fez Pedro após sua perda de visão, assim fazemos nós. Afastamo-nos dos outros, retirando-nos da companhia de pessoas que talvez fossem capazes de nos restaurar.
Distanciamo-nos das coisas que nos davam energia. Abandonamos relacionamentos, o que significa que paramos de ter comunhão. As coisas que antes nos interessavam parecem chatas. Desencorajamento, confusão, perda de visão, recuo. Isso parece familiar? Quando você se torna presa deste tipo de ataque, o que você pode fazer? Eu te digo, você pode começar relembrando algumas verdades básicas. Abra sua Bíblia e apenas comece lendo, ou peça a um amigo para lhe dizer a verdade. Deus não vai te apagar, mesmo se você for um pavio fumegante. Veja Mateus 12:20, Isaías 42:3. Ele quer te restaurar e usá-lo novamente. Seu desencorajamento e perda de visão podem ter acontecido por causa de eventos verdadeiros e do verdadeiro mal, mas o bom pastor nunca muda. Tire seus olhos da circunstância e coloque-os de volta nele. Peça a ele para lhe falar e restaurar seu relacionamento. Jesus buscou Pedro e falou com ele. Entre outras coisas, ele lhe contou como Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Veja Lucas 22:31. E se Satanás tiver o direito legal de peneirá-lo como trigo, como fez com Pedro? Isso não sela seu destino? Não. Jesus orou por você antes do tempo, como fez com Pedro. E ele intercede o tempo todo por você. Ele vive para sempre para interceder. Veja Hebreus 7:25. Toda oração que é feita passa por ele. Ele é sacerdote para sempre e tem o poder de uma vida indestrutível. Hebreus 7:17. Ele nunca foi eleito e nunca renunciará. Ninguém pode tirá-lo do cargo. O governo está sobre os seus ombros e, contudo, ele se importa com sua situação pessoal. Volte-se para ele. Sua natureza é pura fidelidade e ele te ama. Subtítulo: Esperando uma palavra de sabedoria. Algumas pessoas consideram a palavra de sabedoria um dos dons de revelação do Espírito, desinteressante comparada a outros dons. Eu discordo. Para mim, a palavra de sabedoria profética é altamente eficaz porque é muito poderosa. Concedida é, com frequência, escondida de nossa visão. Contudo, a sabedoria que nasce de cima representa um nível extraordinário de estratégia espiritual. Uma palavra de sabedoria pode deter um conflito antes que aconteça. Pode atenuar tensões antes que escalem, resolvendo desafios impossíveis. Jesus falou palavras de sabedoria o tempo todo. Pense acerca de como ele lidou com a situação quando a mulher apanhada em adultério foi levada a ele, ou quando os fariseus tentaram pegar Jesus em uma armadilha com relação a pagar taxas a César. Veja João 8, do 1 ao 11, e Mateus 22, do 15 ao 22. O exemplo mais conhecido de uma palavra de sabedoria na Bíblia é a história de duas mães que trouxeram um bebê ao rei Salomão. 1 Reis 3, do 16 ao 28. Quando um de nós recebe uma palavra de sabedoria de Deus, vislumbramos o reino do céu. Considerando quantos conflitos sofremos, por que não consultamos Deus com mais frequência? Esperar com expectativa por uma palavra profética de sabedoria deve se tornar nossa principal estratégia de reino para a vida. Deus está falando o tempo todo, você sabe. Contudo, não ouvimos o suficiente e às vezes ignoramos as palavras de sabedoria que Ele nos envia e que parecem insignificantes. Por exemplo, minha esposa Bárbara e eu tivemos uma situação em meio ao acordo de crédito. 2 anos antes, tínhamos mudado para uma nova casa e agora deveríamos renegociar os termos de empréstimo. Veja bem, em uma das piores épocas possíveis para se fazer isso. Além disso, nossa situação financeira é incomum, sendo um autônomo no ministério. Os bancos não estavam emprestando dinheiro nem mesmo para os ricos, que tinham excelente crédito. O que falariam para nós? Levei ao Senhor e ele disse: não se preocupe com isso. É isso aí. Apenas não se preocupe com isso. Com toda certeza conseguimos um bom negócio.
porém fracassou, pois o banco se recusou a comprar nosso contrato. Comecei a ficar um pouco preocupado. Talvez devesse sugerir outro plano. Contudo, me lembrei de que Deus tinha dito: não se preocupe com isto. Então continuei buscando outro negócio, crendo em Deus, sendo diligente, mas não ansioso. Resultou que, de alguma maneira, o valor da nossa casa aumentou enquanto dos outros estava baixando. O novo empréstimo tinha que se efetivar dentro de um período de 2 semanas, que eram uma das piores 2 semanas para negociar algo assim. E, no entanto, o pagamento da nossa casa nova baixou enquanto o valor da casa antiga aumentou. Ainda não sei muito bem como isso aconteceu. A palavra de sabedoria de Deus foi simplesmente: não se preocupe com isso. E isso foi o bastante. Ele sabia o que iria fazer e não queria que eu perdesse o sono por causa disso. Ouvi a palavra em meu espírito e meu espírito disse à minha alma para esperar Deus cuidar disso. Ao se agarrar à palavra, não se preocupe com isso, meu espírito pôde dizer à minha alma para ser paciente, até se alegrar enquanto aguardava a resposta. Pense acerca de experiências semelhantes que você teve. Ele sempre prevaleceu por você, não foi? Embora suas soluções sejam muitas vezes bem diferentes do que você estava esperando, ele tem feito coisas incríveis por você. Enquanto o diabo tenta te dizer que você está preso contra a parede e sem saída, Deus esculpe uma passagem onde não existia porta e você caminha exatamente através da parede. Ele envia sua palavra de sabedoria, simples e contudo poderosa, para te ajudar. Subtítulo: Revelação impede conflito. Como você pode ver, a revelação vinda de Deus impede o conflito antes que ele se inicie. Quando você combina uma palavra de sabedoria com santidade e uma compreensão sólida do seu status como filho de Deus, o inimigo não pode te deter. O diabo não pode te agarrar ou te segurar. Com o Espírito de Jesus vivendo ativamente dentro de você, você pode evitar muitos combates que de outra forma se transformaria em grandes batalhas. Jesus disse: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe, governante e gênio do mal deste mundo. Ele nada tem em mim. Ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que lhe pertença e ele não tem poder sobre mim. João 14:30. Jesus não tinha pecados nem pontas soltas que Satanás pudesse segurar. Sua santidade deu-lhe o tempo que precisava para aguardar uma palavra de sabedoria de seu Pai e entregá-la no momento certo. Lembre-se como Jesus lidou com a mulher que tinha sido apanhada em adultério. Ele esperou uma palavra de sabedoria. Ao escrever na terra, ele ganhou algum tempo. Então proferiu uma pequena frase: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. João 8:7. Os acusadores homicidas da mulher colocaram no chão as pedras que estavam para arremessar nela e escapuliram. O conflito e a morte por apedrejamento foi evitado. Uma vida foi redimida. Tudo por causa de uma palavra de sabedoria. Nenhum de nós é tão puro como Jesus. Contudo, isso não significa que não podemos crescer em nossa habilidade de evitar o inimigo, que tenta nos prender em circunstâncias e nos fazer dizer coisas erradas ao reagirmos a ele. Uma maneira de escapar é manter a sua boca fechada ou orar silenciosamente em línguas em vez de falar sem pensar a primeira coisa que vier à sua mente. Quando você está sob o ataque pessoal ou tendo um problema de relacionamento, precisa ouvir de Deus. Não se abra ao inimigo reagindo com pensamentos como: não suporto esse tipo de pessoa. Em vez disso, faça uma pausa e se reorganize. Respire fundo e peça a Deus para te ajudar. Evite suas reações carnais em prol de uma resposta com o seu espírito.
As Escrituras dizem: entre em acordo depressa com o seu adversário. Mateus 5:25. Às vezes você pode fazer isso, se o inimigo está sugerindo a sua mente. Você sempre comete os mesmos erros repetidamente. Você pode concordar: sim, cometo, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele fará as coisas diferentes dessa vez. Quando você faz isso, cala o inimigo. Ele quer que você comece a lutar com ele, mas em vez disso, você está concordando com ele. Está respondendo com o seu espírito e está preparando o coração para uma palavra de sabedoria. Você foi equipado com a mente de Cristo. Veja 1 Coríntios 2,16. Isto significa que você se encaixa no perfil de um homem ou mulher de santidade, que mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria, cuja vida é cheia de misericórdia, moderação, honestidade e bom fruto. Veja Tiago 3,13, do 17 ao 18.